Abra sua Bíblia, livro de Salmos, capítulo número 119, versículo 105. Uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Deus vai falar com você poderosamente. Prepare o seu coração. Diz assim o texto sagrado: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a tua palavra nesta noite possa falar aos nossos corações, trazendo entendimento, uma revelação dos céus, Senhor. Fala conosco, nos deixe animados, Senhor, para vencermos mais um dia nesta luta que nós temos passado e para que possamos alcançar vitória. Nós te agradecemos, certo da vitória, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Salmo 119, versículo 105, traz uma palavra, uma revelação aos nossos corações. O salmista estava escrevendo e ele fala que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós formos, quando nós tentamos entender isso nos dias de hoje, parece uma coisa muito simples, parece uma coisa de pouca importância, de um significado pequeno, mas nós começarmos a voltar atrás, e nós formos entender quando o salmista escreveu isso, era em um período que ainda não existia a energia elétrica, e que era muito difícil se ter uma fonte de luz naquela época. Então o salmista, que estava sempre no campo, cuidando da vida, da labuta, andando de um lado para o outro e presenciava o escurecer, passar o dia e vinha a noite, ele era surpreendido pela escuridão, então lhe faltava a claridade e ele não conseguia enxergar e nem caminhar direito. Então ele escreve e diz assim: olha, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ele começa a enfatizar e dar um valor real do que seria a palavra de Deus para a vida dele. Então ele diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Naquela época não tinha a questão da luz. Essa lâmpada não tinha esse valor de poder iluminar na escuridão. Eu já tive a oportunidade, eu sei que alguns dos irmãos aqui também já teve a oportunidade de estar numa roça, num local distante, ou quando menino, hoje dificilmente acontece isso, dava aqueles apagões na cidade, e toda a cidade ficava escura, e nós íamos para a rua, e ficávamos ali ouvindo histórias, contando histórias. E naquela época tinha dificuldade. Hoje, se faltar a luz, todo mundo apanha um celular e começa a acender e começa a clarear, mas naquela época não tinha isso, não tinha essa facilidade. E nós íamos para a rua, nos reunirmos, conversar um com o outro, porque tentávamos ficar a claridade da lua ou das estrelas. Mas quando a noite não é propícia, quando a lua não é cheia, quando as nuvens cobrem as estrelas, aí só nos resta a escuridão. E ali nós ficávamos juntos para poder conversar, para poder passar o medo, porque a escuridão, ela provoca isso, ela nos dá medo. A escuridão, ela por natureza, ela provoca na gente uma insegurança. Você, quando está no local que se encontra todo escuro, nós começamos a ficar com medo, sentirmos apavorados. E aí acontece que a gente começa a ouvir coisas que não existem, começamos a imaginar. Me recordo que quando criança, ou até mesmo já adulto, eu tive a oportunidade de ir em um local uma vez, mas muito escuro, em uma caminhada uma noite. Nós estávamos fazendo uma caminhada à noite, e aí quando eu comecei a olhar, não tinha nada que pudesse enxergar. E aí a gente começa a ficar com medo, a gente começa a ouvir coisas estranhas. Se um galho quebra, se um mato quebra, se alguma coisa faz um barulho, se você está em casa, faltou a luz, e aí um gato passa no telhado, as pessoas começam a ficar com medo, apavorado. É normal do ser humano isso, porque falta uma luz, falta algo para lhe guiar, falta algo que possa iluminar.
E o salmista, sabendo disso, ele diz o seguinte: Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A escuridão que tomava conta daquela época, ele precisava de algo que lhe desse direção, ele precisava de algo que lhe desse luz, ele precisava de algo que fosse algo que pudesse iluminar a sua vida. E ele estava ficando preocupado, ele estava ficando aflito, ele estava ficando angustiado diante disso. Então ele diz o seguinte: Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ele não tinha o que se ver, era escuridão. Então eu volto agora e venho para um local escuro, denso, de trevas. E se você tentar caminhar à noite, em uma roça, em uma fazenda onde não há luz, você vai tropeçar em alguma madeira no meio do caminho, algum graveto. Você pode pisar em algum animal peçonhento. Você pode se machucar. Você pode se ferir, porque você está caminhando em um local que não há luminosidade. O salmista sabia disso, ele começa a ficar apavorado, ele começa a ficar preocupado. Então ele diz o seguinte: Senhor, no meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite, preste bem atenção. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos de trevas, nós estamos vivendo momentos de angústia. O que nós estamos vivendo durante esses dias é algo que parece ser uma escuridão total nas nossas vidas. Começamos a ser tomados por essa escuridão, por essas densas trevas. E nós começamos a caminhar de uma forma pausadamente, começamos a pisar e começamos a colocar os pés aqui ou ali, mas de repente sentimos medo, ou até mesmo algumas pessoas estão se machucando porque estão caminhando em meio às trevas, em dias difíceis. Essa escuridão que chegou durante essa crise tem nos causado medo, tem nos causado pavor, tem nos causado angústia, tem nos causado aflição. E aí eu fico me perguntando o que eu devo fazer, como eu devo caminhar, por onde eu devo passar, onde eu devo andar, de que forma eu devo agir. E as pessoas começam a ficar com medo, angustiado, e vai pisar aqui, e vai pisar ali, pode se machucar. Quantas vezes estávamos reunidos nessa escuridão e ficamos com medo? É da natureza humana ter medo das trevas, é da natureza humana ter medo da escuridão, é da natureza humana ter medo daquilo que não consegue se ver. E esses dias nós não estamos conseguindo ver o futuro, nós não estamos conseguindo ver dias melhores, nós não estamos conseguindo ver uma perspectiva de vida melhor, nós não estamos conseguindo ver aquilo que está próximo da gente. Eu me recordo que quando nós estávamos nessa caminhada, quando está todo mundo junto, é uma festa total. Aqui mesmo na igreja teve alguns jovens que já fizeram essa escalada, eu sempre faço, por trabalhar turismo, a Pedra Santa. A gente sobe durante o dia, mas quando desce à noite dá pavor. E aí fica um chamando o nome do outro, porque está escuro, a gente não sabe onde é que a gente vai pisar, a gente não sabe o que tem para frente. Olha para um lado, alguma coisa se mexe, o que é que vem dali? Uma cobra, o que vem dali? Até fantasma a gente acha que pode estar vindo. Por quê? Porque está tudo escuro, porque há um pavor pela escuridão, pelas densas trevas que nos cercam. E nos tempos de hoje não está sendo diferente, querido. Nós estamos vivendo momentos de densas trevas, num momento de escuridão, momento em que a gente não consegue enxergar e a gente começa a se apavorar. Então nesta noite a palavra é para você que está aí do outro lado, com medo, angustiado. Você que pode ter dito assim: olha, Evandro, missionário Evandro, eu estou tão preocupado, há uma angústia que tem batido em meu coração e eu estou aqui ansioso, eu estou com medo. Essa pandemia ter me deixado com medo é normal. Porque a escuridão, aquilo que não se enxerga, nos apavora, nos faz ter medo. Você não é o único que está passando por medo. Você não é o único que está passando por aflição nesse momento. Toda vez que nós encontramos nessa situação, nós ficamos angustiados, nós ficamos com medo, nós ficamos apavorados, nós ficamos tristes, sem saber o que fazer da vida, sem ter uma solução. E aí o salmista diz para mim e para você o que pode ser a solução para as nossas vidas. Ele diz assim: quando eu estou na escuridão, ele diz quando eu estou nas trevas, ele diz quando o momento é difícil, se porventura aparecer a pandemia, ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então você que está do outro lado aí, querido, angustiado, apavorado, com medo,
Você que está do outro lado triste, abatido, desesperado, sem saber o que fazer, o medo que a morte pode aparecer para você, o medo da falência, o medo da angústia, da doença te alcançar, da falência, do desemprego. Isso faz parte, porque nós estamos em um momento de trevas, de escuridão. Mas aí vem algo que vai mudar a sua vida, a palavra. Aí o salmista diz: lâmpada para os meus pés. É como se eu apagasse a luz desta igreja nesta noite, ficasse tudo escuro e eu precisasse me guiar. Eu poderia ficar com medo de tropeçar em alguma coisa, de me bater em alguma coisa, de cair no meio do caminho. Então eu preciso de uma luz, eu preciso de uma lâmpada. E aí diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então você que está angustiado nessa noite, você que está apavorado nesta noite, você que tem passado por momentos difíceis, você que tem passado por momentos de trevas, você que tem angustiado com essa crise, com esse momento tão difícil. Terça-feira passada, vê a porta ali para mim, Mateus. Terça-feira passada, eu estava preocupado com o que estava passando, vivenciando, e eu conversando com a jovem, ela me disse o seguinte: olha, missionário Evandro, quando iniciou a crise, eu estava empregada, e aí eu fui surpreendida pelo desemprego. Eu trabalhava em uma empresa, e aí me chamaram e disseram para mim assim: você está demitida. Ela disse que naquele primeiro momento ela se angustiou, ela começou a se perguntar, ela começou a se questionar o porquê daquele desemprego, e ela ficou triste, mas ela disse que ela foi orar e foi buscar da palavra, e ela disse que passado alguns dias, ela começou a trabalhar por conta própria, e quando eu fui essa semana, eu encontrei com ela, ela me disse o seguinte: olha, Evandro, eu já estou montando a minha própria empresa, eu já estou abrindo um ponto. Então há 5 meses atrás, a luz veio, a escuridão veio até ela e deu um blackout, escureceu tudo na sua vida, tudo tornou-se escuro, nada mais conseguia enxergar, ela não conseguia ver nada à sua frente, porque devido à pandemia a escuridão tomou conta da vida dela, ela já não conseguia enxergar nada na sua frente, ela não conseguia ver nada que estava no seu caminho, ela não conseguia tocar em nada, porque a escuridão era muito forte na sua vida. Aí de repente ela começa a orar e vê uma palavra de Deus ao seu coração, e ela agora de desempregada passa a ser alguém autônoma, a trabalhar para ela mesma, e agora depois de 4 meses dessa crise que veio, ela deixa de ser empregada, passa a ser autônoma, e agora ela é empresária para a glória de Deus. Então o que é que eu quero dizer para você que está do outro lado? Está na sua frente. A escuridão está lhe deixando com medo, a escuridão está lhe deixando aflita, a escuridão está lhe deixando angustiado, a escuridão está tirando a força de você caminhar. Mas eu quero dizer nesta noite para você: a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho, e vai fazer você vencer. Ela ficou angustiada, aflita, ela estava preocupada, desesperada diante da situação que estava vivendo. Ela estava tão aflita que ela não conseguia enxergar nem ver aquilo que estava na sua frente, que é normal. Ela estava aflita e angustiada, ela estava com medo do que poderia estar na sua frente. E eu volto a dizer, é normal, porque tudo escureceu de uma hora para outra na vida dela. Foi um blackout, foi a falta de luz, foi a escuridão, foi algo que apavorou qualquer pessoa. Faltou luz, faltou luminosidade, ela ficou em trevas, ela ficou na escuridão e ela se angustiou. Então você que está do outro lado, você que está aqui na igreja hoje, que está sentindo essa angústia, que está sentindo essa força e essa falta de coragem para caminhar, isso é normal. É normal, missionário Evandro? Eu não estou no grupo de risco, não, é normal. Ter medo é normal. Ter medo é normal. Ficar no escuro faz ter medo. Mas eu tenho um remédio para você nesta noite. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor.
Então você que está aí do outro lado, angustiado, com medo, apavorado, eu não sei o que foi que deu blackout na sua vida. Dessa jovem foi o desemprego, bateu a sua porta, ela deixou de ser funcionária para ser desempregada. Quando aquilo chegou na vida dela, ela se apavorou, ela ficou com medo. Mas depois de 4 meses ela deixou de ser empregada, passou a ser autônoma e hoje é empresária. Eu não sei o que é que tem te angustiado. Quem sabe bateu um desespero durante esse período agora. Veio uma crise na sua família, um problema no seu casamento, um problema com o seu filho, e você não está enxergando. Veio a escuridão e você está sentindo-se com medo. Sabe como é que a gente anda no escuro? Assim, ó, babatando, com medo de tocar, de bater em alguma coisa que está na nossa frente. Nós começamos a tocar porque a gente pode tropeçar e pode cair, porque falta a luz na nossa vida. E eu sei que você está aí me ouvindo agora, você está com medo até de caminhar, de andar, mas eu quero lhe fortalecer nesta noite com a palavra dos céus. Deus tem algo para você, meu querido. Deus tem algo para você, minha irmã. Essa falta de fé, esse medo que está chegando sobre você nesta noite, ele vai cair por terra no nome de Jesus. Essa insegurança, esse pavor, essa angústia que estava sobre o seu coração, vai cair por terra no nome de Jesus. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar a história da sua vida. Agora você precisa ser como o salmista, entender que há uma luz que pode iluminar os seus caminhos. O salmista entendeu isso. Ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então você que está aí do outro lado, fique firme conosco nesse propósito. Eu não sei o que tem escurecido o seu caminho, eu não sei o que tem te feito ficar com medo. A crise que chegou nos apavorou, empresas fecharam, pessoas perderam emprego, doenças apareceram, pessoas ficaram angustiadas. Mas há um Deus nos céus que faz milagre e quer fazer na sua vida nessa noite. Há um Deus nos céus que muda a sua história. Há um Deus dos céus que transforma a sua vida. Há um Deus dos céus que cura as doenças que podem estar vindo sobre você. Então eu quero te confirmar nessa noite que você pode muito bem ter sentido medo durante esses dias. Eu quero lhe afirmar nesta noite que você pode ter ficado até apavorado, porque eu me recordo que andar no escuro não é nada bom. Andar em trevas não é nada bom. Um dia eu fui levar uma outra pessoa aqui para o lado do Cajueiro. Fui eu e meu filho Gabriel. E quando nós estávamos lá, estava tudo escuro, mas muito escuro, não tinha nada, só mato. E eu falei para ele: você quer ver o que é escuridão? Apaguei o farol do carro. Falei: agora saia do carro para a gente ouvir. E aí daqui a pouco a gente começava a ouvir as coisas. Aí um som de pássaro, um balançar da árvore, e a gente ficava ouvindo coisas daqui e dali, e a gente começava a ouvir latidas de cachorro de muito longe, ouvia fininho, e daqui a pouco algo andava dentro do mato. Aí se perguntava: será que é onça? Será que é bicho? O que é que vem aí? E aí, como a mente dele é ainda mais novo, aí a imaginação ainda é mais forte ainda. Isso acontece com a gente. Você que está me ouvindo do outro lado, eu não sei como tem sido o poder de imaginação da sua mente nessa pandemia. Eu não sei que nível você está. Tem gente que está passando com menos problema, mas tem gente que criou uma ansiedade muito grande. Tem gente que está muito apavorado. Tem gente que consegue perceber tudo. Tem gente que imagina tudo. De repente você fechou os olhos, essa crise apareceu e você está imaginando tanta coisa absurda que de repente não é nada do seu lado, e que você pode passar muito bem por essa situação. Então eu quero lhe convidar nesta noite, como ministro da palavra, como homem de Deus, a lhe incentivar a passar por essa crise, mas não no escuro, porque passar no escuro você vai ter medo. Passar no escuro você vai tropeçar. Passar no escuro você vai tropeçar no meio do caminho. Passar pelo escuro você vai se acidentar e você vai bater o seu pé em algum lugar. Mas eu quero te convidar nesta noite a passar pelo escuro, mas com a luz da palavra iluminando o seu caminho. Eu quero passar, lhe convidar para que a luz da palavra possa iluminar o seu caminho, você possa conseguir vencer e passar por essa dificuldade. Então hoje à noite
é noite em que Deus quer fazer algo tremendo na sua vida, meu querido. Hoje à noite Deus vai agir de uma forma poderosa na sua vida. Hoje à noite Deus quer quebrar correntes e, acima de tudo, trazer luz para você. Então, você que está do outro lado, nos ouvindo agora, nós vamos orar. Queria pedir esse ministério santo de louvor para nos auxiliar aqui agora.